o cheque mate de Deus. Nós vamos falar sobre algumas situações que Deus deu um definitivo cheque mate. Deus resolveu com uma jogada, com um movimento. Com um movimento, ele derrubou as estruturas do inferno. Ele tomou a chave da morte. Ele tomou a chave do inferno. Como que ele promoveu a nossa libertação definitiva? Hoje, então, nós vamos falar sobre o checkmate de Deus. João, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 13. João, capítulo 1, versículos 12 e 13. João 1, 12 e 13. Está aqui no telão, mas eu espero você abrir a sua Bíblia para você ler comigo. E diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. O quê? O quê? Os quais não nasceram por descendência natural, mas nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Eu estou lendo a letrinha pequenininha ali atrás. Nasceram da vontade de Deus. Preste atenção nisso. Se você tem um belo hábito de anotar as palavras que são liberadas, aqui, enquanto estamos ministrando a palavra do Senhor, as palavras que são liberadas são decretos. Vou repetir, as palavras que são liberadas são decretos. No reino espiritual funciona assim. A palavra que sai da tua boca tem tanto poder que Tiago nos diz que ela tem o poder de incendiar uma floresta. Vida e morte estão nas suas declarações. Então recebam as palavras que sairão desse altar nesse sermão como decretos de vida sobre você. Posso ouvir um amém da igreja linda? Amém. Irmãos, o primeiro checkmate que nós vamos falar nessa manhã é o checkmate na orfandade. Deus decidiu fazer alguns movimentos nesse tabuleiro para dar um checkmate na orfandade. Vamos entender como foi esse movimento de Deus. Segundo a psicologia, as pessoas que cresceram sem um pai, cresceram órfãos, perderam os pais por algum evento traumático, essas pessoas desenvolvem algumas síndromes, desenvolvem alguns problemas na alma. E às vezes nós não percebemos por que estamos com alguns comportamentos, ou temos dificuldade de ter o sentimento de pertencimento, ou de encontrar a nossa identidade, e não sabemos que é por causa do sentimento de orfandade. Existe algo no campo natural, científico, psicologia, e existe algo no campo espiritual ligado à orfandade. Nós vamos falar de duas coisas, mas primeiro vamos entender na psicologia. A psicologia explica que uma pessoa que cresce com o sentimento de orfandade, na vida adulta, ela vai ter um medo constante de rejeição. A pessoa que está sempre se sentindo rejeitada. E ela, por se sentir rejeitada, tudo que ela vai fazer, ela faz diante de um prisma, a necessidade da aprovação. A pessoa que cresce com esse espírito de orfandade, a alma dela está sempre buscando a aprovação. 2. Uma pessoa que cresce com esse espírito de orfandade, ela tem uma dificuldade de confiar, diz a psicologia, não sou eu. Ela tem uma dificuldade de confiar. Ela tem uma rejeição de intimidade. Ela não consegue ser profunda em nenhum relacionamento. Mas a psicologia diz que ela tem uma autossuficiência defensiva. Ela usa constantemente a expressão, eu não preciso de ninguém para nada. A psicologia diz também que ela quebra um paradigma que é, todo amor é perigoso, amar é perigoso, porque quem ama vai embora. Então essa pessoa tem dificuldade de amar profundamente, porque em algum momento o amor da vida dela, que era o pai, foi embora. O pai deixou a mãe com os filhos,
E ela cresceu sem essa referência paterna. Logo, assim como o pai foi embora, no subconsciente dela, ela acha que todos também vão embora. Para a gente não alongar muito, a psicologia diz que essa pessoa que cresce com um sentimento de orfandade, ela tem uma desregulação no cortisol. Então, ela está sempre muito estressada. Sem perceber, ela está muito estressada. Porque aquele gatilho de estar sempre ligada, a necessidade de reagir tende a ser muito grande. Por último, tinha mais alguns pontos, mas eu não vou me alongar. Ela tem um vazio identitário. Ela cresce com dificuldade de entender de onde eu vim, com quem eu pareço. Não consigo me encaixar. Ela não consegue se encaixar porque ela não consegue se ver no espelho da vida. Isso é o que a psicologia diz, além de outras coisas, de uma pessoa que cresce sem o pai. Se nós olharmos por estatística, as pessoas que cresceram sem o pai têm maior propensão a crimes, praticar crimes. A maioria das pessoas que estão em situação de detenção, que estão presos ou cometeram graves delitos, são pessoas que cresceram sem a figura paterna. Há um documentário, não sei se ele está na Netflix ou no Prime, não sei exatamente, que é Show Me the Father, Mostre-me o Pai. Gostou do meu inglês, não gostou agora? Vou repetir, Show Me the Father. Fiquei treinando muito antes de falar isso para vocês. Mostre-me o Pai. E é exatamente isso que estou dizendo, do ponto de vista da psicologia. Mostrando que os jovens que têm distúrbios com álcool, com drogas, cresceram sem um pai, estatisticamente. Universidades dos Estados Unidos fizeram essa estatística. Pessoas que cresceram sem um pai são mais propensas a viver o divórcio, porque não tiveram essa figura que permanece no lar, mesmo diante das adversidades. Ela não vai viver esses comportamentos, essas distorções de alma, porque ela quer. Às vezes é involuntário. Então ela precisa ter consciência destes fatores determinantes para buscar a libertação, a cura da alma e a libertação do espírito. Vocês estão entendendo? Mas esse mesmo documentário, Show Me the Father, ele mostra que em algum momento alguém substitui essa lacuna na alma. Alguém substitui, preenche esse gap na alma. E às vezes é um pastor, às vezes é um tio, às vezes é um irmão mais velho, às vezes é um coach, não coach desses de PNL, mas coach de treinador mesmo. E esse documentário mostra que vários atletas profissionais estavam declinando em seu rendimento, entrando em comportamento rebeldes, performavam em algum momento da vida atlética muito bem, mas quando eles estavam próximos a romper um topo da performance, eles declinavam em angústia, iam para as drogas, entravam em prostituição e estavam quase sendo demitidos dos seus clubes. E o documentário mostra que o treinador foi essencial para provar para eles que eles estavam repetindo um comportamento dos pais ou do pai sem perceber. E eles tiveram que fazer essa mudança de referencial para recuperar a performance esportiva. Mas, segundo a Bíblia, há também algo no espírito ligado à orfandade. E aqui vem o checkmate pleno de Deus. Deus deu um checkmate no espírito da orfandade. E eu não estou inventando isso como neologismo neopentecostal, viu? Existe um espírito ligado à orfandade. E o primeiro checkmate de Deus nesse espírito da orfandade foi na mentalidade de escravo. O escravo, ele tem a incapacidade de se sentir como filho. E essa incapacidade de se sentir como filho é a raiz de todas as outras sequelas. A pessoa serve a Deus, mas ela não se sente amada por Deus. Ela acredita que quanto mais ela fazer, ela mais vai ser amada. E aí entra num ciclo de incompletude.
ela nunca transborda plenamente do amor de Deus. Não é porque Deus não queira derramar plenamente o seu amor, da sua graça, sua paz, sua felicidade. Mas é porque nós estamos tão cheios do sentimento de religiosidade, cheios de orfandade, que nós queremos agradar a Deus pelo nosso fazer. O filho pródigo, quando Jesus está contando uma série de parábolas, anote e preste atenção nisso. Quando Jesus está contando uma série de parábolas sobre a dracma perdida, sobre a ovelha perdida, e ele então fecha contando a história do filho pródigo. E todos conhecem. Do filho que pediu a herança antes da hora, exigindo, entre aspas, a morte do pai, se apossou da sua herança, foi, gastou tudo com os seus amigos, com o mundo, perdeu tudo, entrou na miséria e desejava comer a comida dos porcos. O mesmo sentimento, presta atenção nisso, que o fez sair da casa do pai. Quando ele volta para a casa do pai, ele estava voltando com a mesmíssima mentalidade. Muitos de vocês não fluíram espiritualmente no reino de Deus, porque ainda não quebraram este paradigma mental, que é o paradigma do filho pródigo. Quando ele vai se alimentar das bolotas dos porcos, quando ele não tem mais dinheiro, quando ele está sem vestes, quando ele está humilhado, vocês estão me entendendo? Estão me entendendo? Digam amém, digam amém. Olha a frase que ele usa quando ele recorda da casa do pai. Ele diz assim: eu vou voltar para a casa do meu pai, pois talvez o meu pai me receba como um de seus empregados. A mesma mentalidade de usar o que o pai pode oferecer e trabalhar para ser amado, ainda conduz a vida dele, ainda guia os passos dele. Não há nada que eu faça que Deus me ame mais ou menos. Ele me ama, simplesmente me amou e pagou um preço muito alto por esse amor. Agora, tudo que eu faço, Regiane, demonstra se eu vivo plenamente este amor ou se eu ainda estou em busca de aceitação. Você não precisa fazer força para ser aceito na cruz do Calvário. Deus já te aceitou. Deixa eu te dar uma notícia que vai fazer você levantar a tua mão e dar um glória a Deus. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Deus já tinha planejado o Filho morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Não preciso fazer mais nada a não ser aceitar este amor. Ah, meu irmão, dá um glória a Deus aí, um aleluia. O seu valor não está naquilo que você produz para Deus. Esqueça isso. Mude essa mentalidade. Quebre este paradigma. Esse é um espírito de escravidão. E Deus não nos deu o espírito de escravidão, mas Ele nos deu um espírito de adoção que clama Abba Pai. Abba Pai é meu papai. Bate no peito e fala assim: eu tenho um papai. Não, fala mesmo, eu tenho um papai. Significa que você não está sozinho. O Pai tem um plano perfeito para você. Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos capítulo 8, versículo 15 vai dizer assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os adota como? Por meio do qual chamamos Abba Pai. Se tem um espírito que nos faz, que habita em nós e nos faz chamar Deus de Pai, há também um espírito que tenta nos escravizar, roubando de nós as grandezas do amor do Pai. Gálatas capítulo 4, versículo 7 vai dizer assim, guarde isso aí. Assim que já não é mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo.
O espírito de orfandade gera, ponto 2, gera uma insegurança crônica e medo do futuro. Logo, todo aquele que é filho de Deus não tem insegurança acerca do seu futuro. Não vive com um medo paralisante. Já pregamos aqui sobre o medo. O espírito de orfandade, ele gera insegurança crônica e medo do futuro. O órfão espiritual, ele não tem certeza da proteção paterna. E eu estou falando espiritualmente. Pessoas que não têm convicção da proteção de Deus, elas vivem numa ansiedade muito grande acerca do futuro. Ela está sempre se sentindo lutando sozinha. O que a Bíblia diz sobre isso? Que nós não somos guiados por medo. Mateus capítulo 6, versículo 32, Jesus disse assim: porque todas essas coisas os gentios procuram, aqueles que não são filhos de Deus. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai celestial bem sabe que necessitais de todas elas. João 14, 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, voltarei para vocês. Os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, vivem em uma insegurança do futuro. Mas a Bíblia nos ensina assim: lançai sobre ele toda vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sabe por que você está tão ansioso e você está quase colapsando? Porque você não tem convicção da paternidade divina na sua vida. Se você tiver convicção de que aquele que alimenta os pássaros, de que aquele que veste as flores do campo, de que aquele que dá uma ordem e os ventos se movem, daquele que com a palavra de sua boca criou todas as coisas, se você tiver convicção de que ele está no controle da sua vida, você não anda mais ansioso por coisa alguma. O espírito de orfandade gera a terceira situação. Estou falando espiritualmente, biblicamente. Gera a síndrome de Caim. Parecia que o Marcelo tinha olhado o meu sermão. O espírito de orfandade, ele gera a síndrome de Caim. O que é isso, pastor? São pessoas que são ativas, trabalham bastante, mas são extremamente competitivas e invejosas. Ela sempre está olhando para o outro, mas enxergando o seu vazio. Enquanto ela não desconstrói o outro, ela não fica bem. Isso está no campo do espírito, é uma síndrome de orfandade, ela gera isso. Ela não tem segurança do amor do pai, logo os irmãos se tornam uma ameaça. Eu vou ser bíblico para você achar que eu não estou sendo coach. Caim fez isso. Ele tinha uma insegurança no nível espiritual da sua aprovação diante de Deus. E Deus reprovou o coração dele porque essa verdade não estava no coração dele. Deus aceitou a oferta de Abel porque essa verdade estava no coração dele. Ele amava Deus. Caim não. Caim fazia por competição. São aquelas pessoas que fazem, mas só o dela está bom. Elas trabalham, mas só o trabalhar delas que vale, o do outro não vale. Na primeira oportunidade, ela quer evidenciar que o que você falou, o que você fez, não presta. Só o dela. A frase, Iver, pode ser a mais bonita, mas o ponto final tem que ser dela. Não sei se você conhece alguém assim, ou se você se identifica assim. Haja cura, que haja libertação sobre você. Elas têm tanta insegurança do amor do pai que quem está à sua volta se torna uma ameaça. O órfão espiritual, ele vê o sucesso do outro como a prova do seu próprio fracasso. Ele não consegue celebrar a conquista de ninguém. Eu estou falando no campo espiritual.
ele não consegue celebrar a conquista de ninguém. Meus irmãos, existem tantos crentes com esse espírito de orfandade. Sabe por quê? A igreja cresceu, ele vai falar assim, mas está vendo? Fazendo isso que ele faz é mole, assim a igreja cresce. Vá você abrir uma igreja e fazer ela crescer para ver se vai dar certo? Vai nada. Vê o irmão trocando de carro, está fazendo alguma maracutaia. Se entrar na tua casa e ver tuas coisas, sei não, hein? Esse cara aí deve ser miliciano. O fracasso dele, ele quer replicar no outro, mas ele não percebe que o seu coração está fraquejando por causa desse espírito de orfandade que a escraviza, faz ela ter um coração de pedra. O que isso gera? Vamos falar enquanto igreja, disputas ministeriais. O meu é melhor, eu faço melhor. Você acha que José foi jogado em um poço, por quê? Por causa do espírito de orfandade. O próprio pai, Jacó, daquele ninharada de filho, 12 filhos, quem aqui está jovem? Guilherme e Bela voltaram de lua de mel. Ah, mas vai vir uma ninhada agora. A varoa deu glória, o varão ficou quieto. Jacó tinha quantos filhos? Digam para mim. 12. Pega essa unção aí, vai. Daniel que tem filho agora. Já embala, Daniel, vai mais 5 logo. 12 filhos. E os filhos cresciam com essa clareza, esse espírito de orfandade. Porque Jacó ama mais José do que todos nós. E jogaram o irmão na cova, venderam como escravo e desejaram a morte dele enquanto faziam uma refeição. E quantos de nós estamos sendo irmãos mais velhos e matando vários Josés? Quando a gente vai lá na rede social destilando ódio, tem um monte de justiceiro gospel aí, irmão. Um monte de justiceiro gospel. A pessoa pecou, a pessoa errou, ele é o primeiro a atacar a pedra. Eu quero saber quem vai escrever no chão. Porque tacar pedra é mole. A gente acumula muitas pedras no decorrer da caminhada. E não percebe que a nossa vida não sai do lugar porque tem muito peso nos bolsos. Mas eu quero saber quem serão aqueles que escreverão no chão. Como Jesus escrevia para a mulher pega em ato de adultério. Esse espírito aprisiona o crescimento ministerial de qualquer crente. Porque ele não consegue se mover. Porque tudo que ele faz é olhar para o sucesso do outro e tentar travá-lo. Isso é espírito, gente, isso é espiritual. Mas Caim, e de sua oferta não agradou a Deus. Irou-se Caim fortemente. E Deus disse, onde está Abel, o teu irmão? E ele disse, não sei. Por acaso eu sou o guardador do meu irmão? O espírito de orfandade, para a gente ganhar tempo, ele gera a quarta coisa. Ele gera uma rejeição à correção. O espírito de orfandade, ele gera uma rejeição à correção. Se Deus, ele não pode te corrigir, significa que você não é filho dele. Se eu, enquanto seu pastor, não puder te corrigir, ou na primeira correção, você decidir sair da igreja, fique tranquilo. Eu não vou ficar desesperado, eu não vou morrer, a igreja não vai acabar, viu? Isso só significa que você nunca foi minha ovelha. Porque você não aceita a correção. Talvez você seja pastor de você mesmo. E tá tudo bem, viu? Segue sua vida. Vai na bênção. Em nome de Jesus. Porque eu sei uma coisa. Deus exorta e corrige aquele a quem você é amado por Deus. E por que quando ele te corrige, você diz que vai sair da casa dele? Você vai sair da presença dele? Por que quando ele fecha algumas portas para corrigir a tua rota, sabendo que aquelas portas poderiam matar você, destruir teu casamento, acabar com a tua saúde emocional, acabar com o amor dos teus filhos, você está reclamando, murmurando? Ele sabe o que faz. Por acaso o vosso Deus improvisa em alguma coisa?
Eu estou perguntando, Deus improvisa alguma coisa? Claro que não. Serginho, ele tem um plano perfeito para você. Se ele está te corrigindo, glorifiquem-o, porque ele sabe o que faz. O espírito de orfandade faz com que a pessoa interprete qualquer correção ou disciplina como rejeição. Está me corrigindo é porque não me aceita. Ela entra num ciclo de ódio. Ela entra num outro ciclo que é do vitimismo. E ela acha que tudo é injustiça contra ela. O homem acha que tudo é injustiça contra ele. Isso é um espírito de orfandade. Por isso que eu disse que essa palavra será libertadora para algumas pessoas aqui. O que isso gera? Espiritualmente, gera pessoas que não se submetem às lideranças. Apertou, mês que vem está em outra igreja. Apertou, na outra igreja, mês que vem ele está em outra igreja. Apertou, mês que vem, ele está desigrejado. Não percebeu que um espírito está o aprisionando. O que a Bíblia diz? Hebreus capítulo 12, versículo 8. Hebreus capítulo 12, versículo 8. Nós vamos ver que a correção é sinal da paternidade divina. Diz assim, Hebreus 12, 8. Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Eu vou repetir esse versículo, você deve anotar. Acho que você nem sabia que estava na Bíblia, né? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Se Deus está me corrigindo, pastor Pepe, se Deus está reorientando a minha rota, se Deus está me disciplinando, significa então que eu não sou bastardo, Ele me tem como seu filho. Para a gente correr, o espírito de orfandade gera a quinta coisa, a busca por substitutos. Esse espírito de orfandade gera a busca por substitutos. Aqui, ó. O que é isso? Uma pessoa que ainda não resolveu espiritualmente sobre a paternidade divina, de que ele é filho de Deus e acabou. Ele vai criar uma dependência emocional de líderes manipuladores. Dependência emocional a líderes manipuladores. Todo líder religioso, manipulador, ele quer fazer com que a pessoa só seja aceita se ela se identificar como filha dele, como filho dele. Eu não sou pai de ninguém a não ser Mateus e Lorenzo. Todos vocês aqui são filhos de Deus. Vocês não precisam ligar para mim para saber se tem que trocar de carro. Para saber se precisa fazer uma viagem com a esposa. Para saber que precisa fazer um jejum, fazer oração. Para começar o namoro, começar o noivado. Isso não é a minha atribuição. Estou guiando vocês diante da palavra do Senhor. Mas vocês têm um pai, eu não posso substituí-lo, é Deus. Esse espírito de orfandade leva as pessoas a substituírem essa paternidade divina e se colocarem debaixo do abuso de autoridade religiosa. Abuso de autoridade religiosa. Elas não fazem isso só com líderes espirituais, não, viu? Que elas fazem com líderes espirituais. Ela não sabe que a vida dela está um fracasso espiritualmente, aí ela vai, mata a galinha, mata o porco, faz oferenda, acende vela, pula 7 ondas, compra sabonete ungido que o apóstolo passou no sovaco cabeludo. Inventei essa agora, foi forte, hein? Vai comprar o sal que veio lá de Israel. Meu irmão, se esse sal fosse de Israel mesmo, o Mar Morto já estava um mar que não era Mar Morto. Tanto sal que tiraram de lá. Sabe por que as pessoas se submetem a essa apostasia? Por causa do espírito de orfandade. Porque se eu tenho um pai, não há mais necessidade de rituais para ser amado e aceito e abençoado. Eu simplesmente já fui abençoado na cruz do Calvário. Pronto, acabou.
Será que alguém está comigo nessa palavra aqui ou não? Aí a sua vida é, eu vou naquele guru. Aí a sua vida é, eu vou lá naquele profeta. Qual profeta? Aquele que revela. Revela o quê? Revela se você se chama Roberto Carlos. Vai aonde? Eu não, vou na mamãe Zezinha. Por quê? Porque eu estou carregado, eu preciso descarregar. Está sofrendo abusos espirituais de manipuladores. Porque você ainda não entendeu que um espírito domina você. A orfandade. Não é só em questão de práticas religiosas, não. O espírito da orfandade gera esse sentimento de substituição. O que ela faz? Ela começa a mergulhar nas drogas. Para ter um senso de pertencimento, ela mergulha nas substâncias proibidas. Ela vai na gula. Gula, come igual um dragão. E depois quer tomar monjaro. Ih, Jesus amado. Deixa eu sair por essa porta aqui. Monjaro não vai mudar a tua cabecinha não, meu filho. Vai acabar o dinheiro, porque monjaro é caro, tu vai voltar a comer igual um dragão. Talvez tu está comendo tanto, é porque tem um probleminha aí, no nível de alma e espírito. Aí você está substituindo. Está buscando prazer, aceitação, toda a tua ansiedade. Pornografia. Quantos homens, hein, Leandrão? Esses dias eu fui ler uma estatística de uma universidade, na verdade, a estatística do Barna Institute, dos Estados Unidos. Eu quase caí da cadeira lá no meu escritório. Quase caí da cadeira. Porque o Instituto provou que quase metade dos crentes são viciados em pornografia. E eles dizem que estão bem com isso. Que está tudo bem. Substituíram espírito de orfandade. Jeremias vai dizer assim, 2:13. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, rasas, que não têm água. Olha o que Salmo 27, versículo 10 vai dizer sobre isso. Quando a gente substitui a fonte de água viva por prazeres momentâneos. Salmo 27, 10. Ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me recolherá. Você não pode mais ser refém desse espírito de orfandade. Sabe por quê? Você é filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Você é o quê? Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Com uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me
chamou. De novo eu nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Vamos lá. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo. Eu sou filho de Deus. Portanto, o primeiro checkmate de Deus foi no espírito da orfandade. Jesus, quando veio, ele chamou Deus de Pai o tempo todo, para quebrar esse espírito de orfandade que guiava a humanidade. Jesus, quando multiplicou os pães, eu já disse para vocês, ele levantou os cestos e disse: Pai, obrigado, porque sempre me escutas. Quando ressuscitou a Lázaro, ele levantou as mãos depois de chorar e disse: Pai, eu te dou graças. Quando ele ensinou uma oração universal, ele começa dizendo: Pai nosso que estás no céu. Quando questionavam se ele fazia milagres pelo poder do diabo, ele disse: eu faço o que eu vi meu pai fazer, eu falo o que eu ouvi o meu pai falar. Ele veio resolver de uma vez por todas. E o checkmate, a jogada de Deus, era entrar num terreno que o diabo tinha o controle, a mente, a alma, o espírito das pessoas, escravizando-as. Elas tentavam ser aceitas pelo Pai através do ritual levítico, do ritual da lei, queimando o animal, sacrificando o animal, e só aprofundava essa lacuna, só aumentava esse gap, essa distância no nível do espírito. Mas ele, Filipenses capítulo 2, se esvaziou, deixou a sua glória, deixou sua divindade e decidiu ser um de nós. Só tinha um jeito de resolver essa história. Só tinha um jeito de resolver essa crise. Foi a cruz. E ele não fugiu dela. É por isso que na cruz Jesus diz: Pai, na tua mão eu entrego o meu. Onde estão os filhos? Onde estão os filhos amados de Deus? Eu não estou vendo. Onde estão eles? Onde estão? Onde estão? Onde estão? Vamos falar do segundo checkmate. O segundo checkmate foi na morte. Irmãos, guardem isso. Existem situações que, para ter uma solução, que para se resolvê-las, existiam problemas na história de Israel, cuja solução era Deus levantar um profeta. Outras situações, Deus usou o exército de Israel. Mas existem situações que ele bate no peito e diz: eu mesmo vou resolver. A morte foi essa situação. Ninguém poderia resolver. Eu vou provar para vocês algumas situações que Deus disse como um prenúncio de que ele desceria e ele mesmo resolveria através de Jesus. Situações em que Deus disse: eu mesmo vou descer e vou resolver.
Olha isso aqui, ó. A Torre de Babel. Na Torre de Babel, os homens levantaram uma torre para subir até os céus. E a Bíblia diz, em Gênesis capítulo 11, versículo 7. Olha o que a Bíblia diz, Gênesis 11, 7. Veja se não é Deus dizendo, eu mesmo vou resolver essa parada. Não vou usar profeta, não vou usar ninguém, eu mesmo vou resolver. Gênesis 11, 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda a língua um do outro. Aqui tem uma ação direta de Deus. Ele está vendo a unidade para o mal. A unidade. Ninguém um solta a mão do outro. É tipo o STF. Ih, falei, desculpa. Será que eu vou preso amanhã? A unidade para estabelecer o reino do mal. E Deus está vendo aquilo, está percebendo que é o espírito da serpente manipulando aquela sociedade. Aquele levante contra os céus. E Deus já sabia que 1/3 dos anjos foi banido por causa desse espírito. Então ele diz para os construtores de Babel, eu mesmo descerei. A Bíblia diz que Deus confundiu a língua deles e acabou a unidade. 2. A prova de que Deus mesmo decidiu descer. Em Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que um sobrinho de Abraão estava lá. Deus queria passar o cerol, passar o carro em todo mundo ia morrer. E aí, meus irmãos, começa uma intercessão de Abraão. Vocês lembram da história? Se tiver tantos justos, Deus, não vou fazer nada não. Mas se tiver tanto justo, não vai fazer nada não. Não tem. Mas se tiver tanto justo, Senhor. Olha o que a Bíblia diz, provando que Deus decidiu descer e ver. Gênesis capítulo 18, versículo 21. Descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até a mim, se não, sabê-lo-ei. Deus está dizendo, eu vou descer, e eu vou ser o juiz investigativo aqui. Eu vou investigar, eu mesmo. Deus não queria relato de ninguém. É claro, irmãos, Deus é onisciente. Deus é onipotente, Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares, Ele pode todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas. Aqui, Ele está nos deixando a clareza de que em algumas situações há uma ação direta dEle. Mais uma. Moisés, quando foi chamado para libertar Israel, é a prova de que Deus disse que Ele mesmo desceria. Tudo isso são prenúncios de que ele desceria encarnado na pessoa de Jesus. Então ele foi didático com Israel, avisando, eu vou descer. Eu mesmo vou resolver. Eu mesmo. Ele foi didático. Ele é didático conosco. Quando Deus chamou Moisés, ele disse para Moisés, Êxodo capítulo 3, do versículo 7 em diante, vocês vão encontrar o seguinte versículo. Moisés, eu tenho visto o clamor do meu povo. Agora vem a chave. Versículo 8 ele vai dizer assim, por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios. O que Deus está dizendo? Moisés, você será só um instrumento, porque quem vai fazer sou eu. De igual modo, da mesma forma, semelhantemente, Deus decidiu tratar pessoalmente da morte na cruz do Calvário.
Veja o que diz Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Jesus falando para João: estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Romanos capítulo 6, versículo 9. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10. Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe luz e vida à imortalidade. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu imagino, irmãos, no período da morte de Cristo, o corpo no sepulcro, mas o espírito entrando nas regiões espirituais, destronando a morte. A morte é um servo do diabo, porque só entrou na humanidade por causa da sedução que o diabo promoveu. Eva e Adão desobedeceram a Deus e a morte entrou na humanidade. Imagine quando Cristo, o seu corpo está no túmulo, o seu corpo físico, mas espiritualmente Apocalipse está nos dizendo que ele entrou nas regiões espirituais, destronou a morte, quebrou o trono da morte, dizendo: agora você não tem mais controle, você não domina mais a humanidade, você não dominará mais nenhum filho de Deus. É por isso que ele disse lá em João capítulo 11, falando sobre Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele tem a chave da morte. Ninguém resolveu isso para ele. Ele resolveu sozinho. Sozinho. E é por isso que ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Ele resolveu sozinho. Hebreus 12, 14. Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão, à servidão. Pedro, falando no livro de Atos, capítulo 2, versículo 24, Pedro vai falar assim, sobre Jesus Cristo, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Agora vem a promessa pessoal para todos os filhos que já entenderam o checkmate de Deus sobre a morte. João 11, 25, que eu citei para vocês. Jesus dizendo, guarda isso em teu coração: Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. O último checkmate a gente conclui. O último checkmate de Deus é a coisa mais preciosa. O último checkmate que Deus deu foi nas culpas do passado. Eu vou repetir. O último checkmate de Deus foi nas culpas do passado.
Você sabia que a Bíblia Sagrada, tem algumas pessoas da área do direito aqui. A Bíblia Sagrada trata a libertação do passado de modo jurídico e relacional. Juridicamente, Deus resolveu o problema com o passado que aprisiona, as acusações do passado, as dores do passado. A Bíblia nos ensina que Jesus não só perdoa o pecador, ele anula o processo. Jesus na cruz do Calvário, quando ele morreu por você, ele fez uma coisa. Todas as vezes que o Ministério Público do Inferno se levanta com alguma acusação, ele se põe de pé e diz assim: o processo está nulo. Por quê? Porque eu já paguei. Diante de Deus, funcionava assim. Leandrão, vem aqui, por favor. Vem aqui, por favor. Vem cá, sobe aqui. Neto, corre aqui, corre aqui. Corre aqui, rapidinho. Richard, sobe aqui. Leandrão, fica aqui virado para lá assim, por favor. Virado para lá. Chega aqui mais para o meio, Leandrão. Aqui. Vamos dar um aplauso pelo Leandrão. Neto, fica aqui. Mais virado para cá, virado para lá. Você é o diabo. Metaforicamente. Vai ser só na encenação. Neto, ele quer chegar até Deus. Ele quer chegar até Deus. Ele quer falar com Deus. Você tem todo o histórico do Neto. Você tem todo o histórico dos pecados do passado dele. E todas as vezes que ele tentar falar com Deus, todas as vezes que o Neto tenta falar com Deus, o passado faz isso. Aí Deus até dá uma olhadinha para cá, ó. Como isso se resolveu? Continue. Já não há mais acusação para quem está em Cristo Jesus. Presta atenção. Aí sabe o que o diabo fazia? Ele saía dessa posição e vinha aqui, ó. Ele vinha aqui. Ficava aqui. Aí Deus, quando queria olhar para o filho aqui na terra, clamando, sabe o que acontecia? Deus que é santo, santo, santo. Te promovi, hein? Deus que é santo, santo, santo. Ele se relaciona com o pecado? Deus se relaciona com o pecado? Então tinha como ter relação aqui? Então o que o diabo fazia? Quando havia um interesse do pecador em se aproximar de Deus, e Deus se aproximar do pecador, não tinha como por causa do pecado, estava aqui, ó. Deus, quando olhava para o neto, o pecador, via ele todo sujo. Não tinha como haver comunhão. Rituais da lei, religiosidade, sacrifício, o voto para tentar religar, para tentar aproximar. Aí fica uma relação teatral, sem verdade. Porque Deus, quando olha, vê a imundície do homem, a impureza do homem que está evidenciada por causa da obra do diabo na humanidade. E todo aquele que ainda não aceitou Jesus ainda é escravo do diabo. E Deus, querendo olhar para Neto,
E aí evidenciava-se a sujeira do neto. Evidenciava-se a sujeira do neto. Só que aconteceu que quando Deus, que é santo, 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 Ele olha para a cruz do Calvário, Ele está vendo que toda a imundície do neto agora está na pessoa do filho. Significa que quando o diabo tenta lançar algum pecado teu em rosto, a Bíblia nos aconselha que Cristo, quando Ele morre na cruz do Calvário, ali estão os meus e os teus pecados. Agora, quando Deus olha para mim, Ele não me vê. Ele vê quem? Ele vê o Filho dele na cruz do Calvário. Por isso significa que agora, independente dos meus pecados, se eu me arrepender, eu posso ir na direção do Pai, porque Ele me espera. Obrigado, pode ir lá, pode ir lá. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é que você não errou, é porque a pena já foi paga. Irmãos, e não existe dupla punição, viu? Deus não pode te punir, porque Ele já puniu o filho. Eu vou repetir. Deus não pode te punir, porque não existe dupla punição. O filho já foi penalizado por você. Jesus já pagou tudo. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Toda aquela lista de acusação, Jesus, está na hora de você ser livre verdadeiramente. Está na hora de você ser livre das acusações do passado. Sabe por que algumas pessoas não conseguem crescer espiritualmente? Porque elas estão sempre com um peso. Me empresta uma cadeira, Pode ser essa cadeira aqui, Richard. Levanta ela, traz ela aqui para mim. Algumas pessoas estão sempre assim, a sua vida inteira. Eu sou filho de Deus, mas o passado ainda está aqui um peso insuportável. Eu amo a Deus, mas ainda está um peso insuportável aqui. Jesus me ama. Me ama. Ele. Mas ainda está um peso gigante aqui. Tudo que você vai falar com ela, você percebe que ela tem vergonha do passado dela. Quando Cristo te liberta, você não tem mais vergonha do teu passado. Esse peso vira, sabe o quê? Ele me tirou daqui. E se Ele me tirou daqui, Ele te tira também. Quando Cristo te liberta, o que você carregava, que era um peso, se torna uma plataforma para você dizer para o outro: ei, dessa depressão, Ele já me libertou e pode te libertar. Dessa rejeição, Ele já me tirou e pode te tirar. Desta enfermidade, Ele já me tirou e pode tirar você também. Desse espírito de orfandade, Ele já me tirou e pode tirar você também. Pare de tentar apagar o teu passado. Pegue o teu passado, faça dele uma plataforma, suba em cima e diga para aquele que está preso nele ainda, diz assim: ei, assim como Ele me libertou, Ele tem poder para libertar você também. O último checkmate de Deus foi no peso do passado. Não aceite mais na sua consciência. Você será aprisionado. Em 1891, aconteceu um evento muito importante. A gente conclui com essa história. Outubro de 1891, escute isso aqui. Na cidade de Saigon, atual Vietnã, ou conhecida na época como Indochina Francesa, as enchentes eram muito constantes. É uma região de floresta e fazia com que muitas serpentes, especificamente a temida Naja real, 1891.
elas saíssem das florestas e entrassem nas aldeias, nas casas. Era uma crise generalizada, porque os hospitais estavam superlotados, não havia nada na medicina da época que pudesse curar as pessoas picadas pela naja real. As pessoas chegavam, os médicos só assistiam as mesmas morrerem. Ela era amputação de membros, paralisia respiratória e óbito. Até que um médico do Instituto Bacteriológico, um jovem francês, chamado Dr. Albert Calmette, estava desesperado. Até que ele teve uma ideia. Ele era discípulo de um outro médico francês chamado Louis Pasteur. Gostou do meu francês? Ele parou e pensou. Calmette pensou no seguinte: se o corpo pode criar defesa contra bactérias, se ele pode criar defesa contra bactérias, será que ele cria defesa contra o veneno puro da naja real, da cobra, da serpente? Ele teve uma ideia suicida. A ciência da época dizia que era impossível, mas Calmette tinha uma escolha. O que ele fez? Ele começou a capturar as najas, as serpentes. Ele extraiu o veneno mortal dessas najas. Mas Calmette agora precisava de um ser vivo que fosse forte o suficiente para receber o veneno, resistir à morte e processar a cura. Ele escolheu um animal. Ele escolheu o cavalo. Durante meses, ele injetou pequenas doses do veneno da serpente nas veias dos cavalos. Eles sofriam com febre, tremores, calafrio. Muitos morreram. O cavalo lutava contra o veneno dentro do seu próprio sangue. Mas em 1894, após 3 anos de tentativa e fracasso, o Dr. Calmette extraiu o sangue de um cavalo que havia sobrevivido às muitas doses de veneno da serpente. Ele separou então a parte líquida do sangue do cavalo, o soro. Naquela mesma semana, um soldado foi picado pela naja, pela serpente. Chegou no hospital já com paralisia à beira da morte. Era o fim do soldado. Então o Dr. Calmette, tremendo, pegou aquele soro, injetou o soro derivado do sangue do cavalo naquele homem. Pela primeira vez na história da humanidade, em poucas horas, o homem sobreviveu ao veneno da serpente. O sangue do substituto anulou o poder do veneno da serpente. Eu não estou inventando não, isso aqui é história. Agora vem o checkmate. Irmãos, sabe por que eu contei essa história verídica para vocês? Porque houve uma outra história verídica que tem a ver. No Jardim do Éden, a antiga serpente picou a humanidade. O veneno do pecado entrou na nossa corrente sanguínea. A religião tentou amputar, a moralidade tentou cauterizar, mas todas as tentativas falharam. A morte era certa. A alma que pecar, certamente morrerá. Mas Deus, o grande médico, tinha um plano que anjos não entenderam. Ele precisava de um substituto. Alguém forte o suficiente para receber a dose letal do veneno e não ser destruído por ele. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo foi esse cordeiro que recebeu a injeção mortal. Ele recebeu todo o veneno da ira, da culpa e da morte. Ele tremeu, suou sangue, absorveu toda a toxicidade do mundo inteiro. O diabo gritou, checkmate, achando que o veneno tinha matado o Filho de Deus. Mas o inferno não sabia com quem estava lidando. O sangue de Jesus Cristo era puro. Ao terceiro dia, ele processou o veneno da morte e transformou em vida. Jesus ressuscitou carregando em suas veias o soro da graça. O que antes era veneno para nos matar, agora através do sangue dele é o remédio que nos salva. A serpente pode tentar me picar.
A serpente pode tentar me picar com acusações do passado, mas aí então Deus lembra do seu checkmate. O sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Quem traz sobre o seu corpo o antídoto de Deus contra a morte? Levanta a sua mão, fica de pé agora dando um glória a Deus, vai. Se expressa diante dessa palavra, porque chegou a hora do checkmate de Deus. Chegou a hora desse checkmate de Deus na sua vida.